Bem-vindos ao VoxCast. O podcast da Vox2U Araraquara. Eu sou Patrícia Bertol, advogada e franqueada da Vox2U. Eu sou o Jader, sou engenheiro, sócio investidor da Vox2U Araraquara e hoje a gente tem um convidado que a gente pode falar literalmente que é câmera, luz e transformação, porque ele traz realmente resultados assim sensacionais. Ele é um ex-aluno da Vox2U, apaixonado por café. Ele vem até pegar a xícarazinha dele de vez em quando. Eu acho que eu tenho que dar essa xícara para ele hoje, xícara. Né, gente? Vocês não acham? Super apaixonado por café. Nasceu em São Paulo, deu uma rodada boa, um bocadinho igual eu e o Jader, rodamos um pouco até chegar em Araraquara. É o Raoni Carneiro, seja muito bem-vindo, Raoni. Obrigado, gente. Conta um pouquinho pra gente dessa história toda, de como você chegou até aqui, essa rodada de São Paulo, passou por algumas cidades. Olha, eu rodei. Rodou bastante. Olha, eu já rodei desde quando eu nasci até chegar agora, e o tempo que eu trabalhei na Embraer já foram 8 estados. 8 estados, ele ganhou da gente. Caramba. 8 estados. Só na Embraer foram 10 anos. Foram 10 anos de Embraer. Era um projeto militar, o F5, é isso? Isso, trabalhei com o F5. Super curioso, fala aí. Vamos, peraí, calma. Vamos com calma. Porque a minha memória é uma porcaria. E tem um tópico sobre isso. Tem uma história sobre essa memória. Então, vamos lá. Nasci em São Paulo, depois mudamos para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro para São Carlos, depois mudei para Araraquara. Meus pais ficaram em São Carlos, cansaram de viajar. Aí eu continuei, vim para Araraquara, por causa da Embraer. E aí, com a Embraer, eu viajei mal um tanto. Ah, então parte desses estados aí que você rodou foi pela Embraer. Sim, porque assim, eu trabalhava na área militar, então eu ia nas bases aéreas que tem pelo Brasil. Eu trabalhava com o F5, que é o caça velho da Força Aérea, que era modernizado, né, pela Embraer, inclusive. E aí eu viajei, foi entre turismo também, que tem, né, a gente viaja porque gosta de viajar também, né? Então tem o Sul, os 3 do Sul, né? Então o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, aí Minas, Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Norte. Esqueci algum? Voava no próprio F5? Não dava, né? Não dava. A gente queria, porque assim, o F5 ele é monoposto, vai só um piloto. Mas eles têm o modelo de treinamento que vai 2 pilotos, que é o instrutor e o que está aprendendo. E aí rolou uma época, assim, uma conversa da gente, né, tentar sortear um voo de teste e tal, para ir alguém da produção no voo lá, mas não podia, porque tem um monte de coisa de seguro de vida, por exemplo. Seguro de vida nosso lá não previa acidente de avião. Avião em teste. Em teste, então não podia, mas era um sonho nosso lá. Que legal. Mas eu consegui chegar assim, o máximo que eu conseguia, que eu cheguei a fazer a parte de teste, de motor, tudo, então a gente fazia tudo uma isso área aqui em Araraquara. Aqui em Gavião Peixoto, na verdade. Né? É fantástico, né? Tem tanta coisa boa aqui em Araraquara que às vezes as pessoas não sabem, mas é tecnologia de ponta. Então ali foi isso, assim, o máximo que eu consegui de experiência foi a parte de teste de motor, que aí o avião fica amarrado no chão, travado ali numa corrente, e aí a gente dá potência total para fazer os testes e tal. Então, era o máximo de adrenalina que a gente tinha era esse acelerar o bicho. O máximo de adrenalina. Aí depois me formei em publicidade e aí eu fui. Foram 10 anos lá. Foi 10 anos. Aí, nesses 10 anos, trabalhei em São José dos Campos, que é uma E nada a ver com lá. publicidade lá dentro? Nada. Tecnicamente? Assim, eu sou... Aí entra outra jornada minha, né? Eu entrei na Embraer como técnico em eletrônica. E aí, porque eu era técnico, eu estudei em São Carlos e tal. A maior parte da minha vida mais novo eu cresci em São Carlos. Então, eu fiz industrial lá, tudo, me formei em eletrônica e entrei na Embraer por causa disso. E aí a gente acaba, né, no fluxo natural de pensar, não, estamos na área técnica, então vamos seguir engenharia. Era o que todo mundo faz ali na Embraer. Eu conheço essa história da engenharia. Nossa, você conhece a história? Ele já compartilhou nas aulas, muito bom. A maioria do pessoal lá que entra como técnico acaba seguindo como engenheiro, vai fazer engenharia. E aí foi o Raoni fazer engenharia. Foi o trouxa aqui fazer engenharia elétrica, porque eu era técnico eletrônico, fazer engenharia elétrica, né? Uma coisa mais lógica, não tem nada a ver. E o sonho do... Para quem é técnico e está pensando que tem ligação, não tem nada a ver com a outra. O Jader é engenheiro eletricista, né? Ele fez engenharia Você é engenheiro, você não fez técnico.
Eu fiz engenheiro e comecei como engenheiro. Parabéns, você se formou, tem Formei, diploma, né? A gente Ele é nerd, Rony, ele formou em 4 anos e meio, numa federal. Nossa, ele é que muito inveja, nerd. federal? Não, porque a gente tem grupos de amigos que ajudam a gente, né? Sozinho a gente não chega. Não, esse Faz negócio uma não guerra. funcionava na minha sala, porque assim, eu fiz 1 ano. Não, a gente era muito unido. Passei. Não, a gente também era, mas a gente não adiantava nada. Reprovava unido, né, Rony? Todo mundo tomava pau. Era um unido. bloco que descia junto. Então eu fiz o primeiro ano, passei do primeiro pro segundo com. Acho que era 2 DP, acho que mais uma no passado. Era um lance assim. Aí eu passei já com 2 DP, já passei capenga pro segundo ano. E o primeiro ano diz que é o ano fácil, né? No primeiro mês de aula tem uma matéria que é mecânica dos fluidos, alguma coisa. Você sabe, né? Você entende? Mecânica dos materiais. Não, a gente finge que entende. A gente faz o que é necessário. Foi a primeira vez que eu vi a famosa conta de uma lousa inteira, porque era uma lousa grande. E tinha a conta na E lousa. a conta era na lousa inteira. Então, assim, chegou num ponto. Primeiro mês de Desde que aula. você refletiu, eu vou mudar de vida. Foi nesse dia. Era Daniela, professora. Obrigado, Daniela. Eu não lembro o sobrenome dela. Mas, assim, ela lá, né? Fazendo a continha na lousa toda. E eu, 1 mês de aula, eu olhei pro lado. O rapaz que estava do meu lado não entendia nada. Olhei pro outro, o rapaz que estava do meu lado também não entendia nada. Aí eu fiquei assim, caramba. E aí que eu falei, né? Todo mundo se abraça e desce junto, porque ninguém sabia nada. Ninguém estava entendendo. Aí eu falei, cara, não é isso, não. Aí você... Cara, na semana seguinte eu tranquei o curso. Quanto mais cedo abortar, melhor nessa situação. Eu pensei Quanto mais nisso. cedo você identificar, melhor. Porque eu comecei a falar com o pessoal que trabalhava na Embraer também, e já estava no 3º, 4º ano. Tinham vários que estavam terminando o curso só pelo diploma, porque valia a pena, porque o salário na Embraer de engenheiro era melhor e tal. Mas não tinha relação, não tinha paixão, não tinha conexão com aquilo que ele estava fazendo. Aí você foi para publicidade. Aí foi onde eu comecei pela primeira vez a ter não cheguei a ter uma crise existencial, mas eu parei para refletir, né? Eu falei, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Quantos anos você tinha? Eu tinha acho que 20. Novinho. Mas eu acho que eu estudava tanto Eu entrei com que 18, não deu tempo de eu refletir. Não deu tempo de eu refletir, eu acabei formando. Essa foi a diferença. Eu entrei com 18 na Embraer. Então foi o tempo assim. 18, com 19 eu fiz a faculdade, então com 20 anos, que eu estava no 2º ano, eu falei, não é isso não. Refletiu rápido. Aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer antes, quando eu estava na escola, que eu pensava em prestar música em Ribeirão Preto. Olha só. Porque eu música, era músico também, sou um músico aposentado. Então eu comecei a refletir outras coisas, eu lembrei que eu sempre gostei de audiovisual, A criatividade. produção de campanha publicitária. E aí eu fui e fiz publicidade. Que legal. E você estava na Embraer quando você terminou publicidade? Sim, eu me formei e saí da Embraer no mesmo ano. E conta um pouquinho... Quase no mesmo mês até. Pra gente, essa história. Porque aí você largou uma carreira consolidada, que tem ali... a Embraer é uma puta empresa, tem uma estrutura, um plano de carreira que a galera quer fazer engenharia para progredir na empresa. Você foi para uma outra carreira, fez publicidade e se tornou um sonho seu ali, outra área completamente diferente. E você largou mão de tudo para começar um projeto do zero. Como é que foi isso? Cuidado com o que você vai falar, porque isso é um tema bem batido hoje. Transição de carreira. Vou mudar agora a minha área, meu foco. Não, assim, primeira coisa, assim, eu tive um apoio muito bom dos meus pais. Né? Então, quando eu decidi parar, por mais que era eu mesmo que pagava, eu bancava tudo com o meu salário, não dependia deles mais. Mas, aquele negócio, né? Você vê teu filho, né, futuro engenheiro, não vou ser mais engenheiro. E não foi assim que eu saí da engenharia e fui para publicidade. Eu saí da engenharia e parei, preciso de um tempo. Sim. Esse tempo foram quase 2 anos. Assim. Refletindo, eu testei muita coisa. Eu sempre gostei de fazer muita coisa, né? Eu cheguei até a trabalhar, enquanto estava na Embraer ainda, com um amigo meu de São Carlos, que é luthier, que dá manutenção de instrumento musical, ele faz instrumento. Era uma área que eu sempre gostei também. Qual instrumento que você Meu avô era carpinteiro, meu pai é marceneiro, então eu fico... Tem uma herança artística, criativa. Então era uma coisa é uma arte que eu admiro muito, fabricação de instrumentos e tal. Então quase fui para essa área. Eu toco violão, guitarra. Arranho, né? Estou enferrujadaço. Minha parte musical mesmo era a parte de vocal. Aí instrumento você vai fazendo também, né? Então
quando eu resolvi parar, meus pais me apoiaram super, assim, não, realmente, pensa direito o que você quer fazer, né? Senão eu ia começar um outro curso logo de cara e correr risco de parar de novo, porque é dinheiro que vai, né? Eu tive um apoio muito parecido com o seu, meu pai, quando eu prestei vestibular. E eu tinha prestado para engenharia e também da Academia Militar de Agulhas Negras para seguir carreira. O que você acha que meu pai queria? Que eu fosse engenheiro ou oficial do Exército? Carreira. Né? Quando eu falei para ele, você precisa de ver o apoio que ele me deu. Foi cativante, aos 17. Ele chegou aí para a academia. Eu cheguei aí, foi o único jovem de Minas Gerais a passar na época. Quando eu voltei, ele me deu um apoio que eu lembro como se fosse hoje, assim, tocou meu coração. Você não vai dar em nada nessa engenharia sua. Eu não sei o que você está fazendo, o que você tem na cabeça. Não, narra direito. A história é mais dramática. Eles estavam comendo um pastel, meu sogro deu uma mordida no pastel, e aí ele virou pro pai dele: pai, eu vou voltar de Campinas, eu não vou seguir a carreira militar, verdade, não vou fazer engenharia. A escola preparatória de cadetes, né? Ele pegou, jogou o pastel no chão e falou: você não vai dar em nada nessa engenharia sua. E jogou o pastel no chão. Cara, pior aconteceu isso mesmo. Mas era o pai das antigas e queria o melhor pro filho dele. Essa era a forma dele manifestar como ele achava que era o melhor. Imagina se você fala que vai parar e vai fazer publicidade. Não é nem que eu vou fazer publicidade, eu vou parar e vou ver o que eu vou fazer. Tem que ressignificar e mostrar que deu certo. Eu tive essa pressão dentro da Embraer. É mesmo. Porque assim, eu trabalhava na área militar. E aí, na área técnica militar. Então, muita gente lá, do pessoal da FAB, que trabalhava lá, já queria que eu estudasse para entrar para a FAB na área técnica. Então, os caras queriam me puxar para lá. Sim. Não, você pode trabalhar na FAB, não sei o quê, aí tem todo o plano de carreira e tal, não sei o quê. E aí tinha também um engenheiro da Embraer, do setor de radares lá de São José dos Campos, que tava, eu tinha um emprego garantido já. Tá, era eu entregar o diploma e mudar para São José dos Campos. Eu estaria hoje morando lá. Aí você largou todo esse emprego garantido e foi para publicidade. Como joguei tudo pro alto. Esse início? E aí foi esse lance. Nesses 2 anos eu fui testando muita coisa, vendo que realmente eu não ia ser louco de mudar do nada. E fui fazendo um pé de meia também. Fui reduzindo meus gastos. Já como empresário. Que eu tinha até um terreno já que eu tinha comprado, já era só um gasto que eu não queria nem morar naquele bairro lá. Vendi o terreno, fiz o pé de meia e fui fazendo minha reserva, já pensando que assim, onde eu for depois da Embraer, eu preciso ter pelo menos uns 6 meses ali de segurança. Porque eu ganhava bem. Essa parte é bem difícil. Essa parte é muito difícil. Sim. Eu ganhava bem lá. Aí quando eu saí, meti a cara. E aí, assim, não entrei logo de cara sozinho. Era uma sociedade, tinha eu e mais 2 fotógrafos. Mas aí já entrou no mundo empreendedor. Sim, já foi de cara. Aí juntou eu e mais 2 fotógrafos, montamos a Clock Produções, que era hoje é o Photoshop Studio, mas antes disso era a Clock Produções, que era eu trabalhava na área de publicidade e tinha mais o Luciano e o William que trabalhava na parte de casamento, família. Eu fiz muita coisa também de vídeo de casamento. No começo você vai testando as coisas. Vai testando. Aí depois eu vi que eu não gostava realmente. Minha área sempre foi publicidade. Porque eu fiz publicidade, né? Porque eu falei, depois de estudar o que eu queria da vida, eu falei, eu sempre gostei de produção publicitária da parte de vídeo, nem era fotografia minha primeira ideia. Era trabalhar com vídeo, produção de vídeo. Trabalhar como empregado em uma produtora. E aí hoje a galera não faz ideia, não sei se todo mundo que está ouvindo a gente conhece o trabalho do Raoni, mas ele transforma as coisas de um jeito, gente. Eu não posso falar que ele deixa o que é feio bonito, porque ele já tirou foto minha. Então eu não posso falar isso. Eu realço a beleza. Ele só realça a beleza. Mas... Eu falo que eu boto uma luz bonita, não tem? Ele já mostrou uns truques dele pegar um hambúrguer assim destruído. Acho que eu já comi coisa que eu vi com um fotógrafo aí, Raoni, e acabei pedindo do cardápio. Não, ele uma vez mostrou pra gente o hambúrguer destruído, sei lá quantos dias. Como é que era? Quantos dias que tinha aquele... É que eu reproduzi a foto do Big Mac, usando o lanche do McDonald's mesmo, do Drive. Então eu passei no Drive, peguei uns 3 Big Mac, porque
porque vai Vai saber como é que Você trabalhou pro McDonald's? Não. Ele só mostrou o que ele é capaz de fazer. Mas a McDonald's, se precisar de um fotógrafo aí, eu já sei a tática. Eu lembro só do Michael Douglas, num dia de fúria. Que ele deu um tiro lá na foto e falou, tá tudo bem agora você pode ser. Agora eu quero. Não é esse da foto. Mas eu fui lá porque, assim, como a parte de produção, você precisa ter um pão bonito, tem que ter uma carne legal e tal. Eu sei que o lanche no drive, às vezes, ia vir macetado o pão, então arrisquei, peguei 3. Dos 3, 2 realmente parecia que tinham pisado nele. E aí tinha um que tava a tampa bonitinha do pão, assim, sem nenhum amassadinho. E aí eu deixei ela separada, botei numa caixa Olha só, para não murchar. É uma arte. E tava lá, eu fiz aquela apresentação lá da montagem, foi depois de 4 dias que o pão tava comprado. Não, ele mostra as coisas que ele faz. Tava incomível. A cerveja, o que faz para a cerveja parecer que está gelada. Não, é sensacional. As produções que ele faz de cardápios são muito legais, muito legais. Agora tem um festival que tá rolando agora. Produção. Você pegou o festival de 2 cidades ao mesmo tempo, é isso que você me contou? Eu não, o Serginho assistiu esse podcast aqui, vou mandar para ele depois. A culpa é dele. Ele vai fazer foto. Ele produz de Araraquara e de São Carlos. 2 festivais de gastronomia ao mesmo tempo. Não tem jeito. Amanhã mesmo, amanhã tem restaurante em São Carlos. Mais um com lado feminino apurado, faz muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu não faço direito, não adianta. A mulher faz muita coisa e bem faz feito. Bem feito. Não, essa questão do empreendedorismo, ela traz uma questão muito, muito importante, porque, gente, empreender no Brasil é realmente uma missão muito difícil. Precisa de comunicar bem, precisa de uma rede de relacionamento forte. E o Raoni, que tem um nome já no mercado, o mercado já reconhece a qualidade do trabalho, vem parar aqui na Vox, que a gente conhece, que veio alegrar todo mundo aqui. Fala pra gente, o que te trouxe, o que você ganhou? É legal a gente compartilhar um pouco. Eu conheci a Vox, assim, eu faço parte do BNI, né, com um grupo de empresários que tem uma rede, para quem não conhece, é uma rede mundial de empresários. E aí tem a unidade do BNI aqui em Araraquara, foi quando eu conheci a Vox. Né? Foi logo no comecinho, em 2018. Tempo voa. E aí eu vim conhecer a Vox, não era nem aqui ainda, era em outra, era aqui, mais para cima ali. Né? Era. Então, eu conheci a Vox, tudo, só que como sempre, né? Minha agenda é uma bagunça, né? Então, fiquei esperando abrir uma turma de sábado. A minha, se bobear, foi acho que a segunda turma de sábado, né? Porque não tinha muito, assim. Né? E aí consegui fazer aqui de sábado. Meu objetivo era melhorar minha tática de venda. A gente vem para isso. Para melhorar a persuasão, técnica de venda, rapport, essas coisas. Mas aí você acaba conseguindo muito mais, né? Então, nunca imaginei que ia estar aqui fazendo um podcast. Melhorou, Raoni? Melhorou as táticas de venda? Vai dar uma melhorada. Dá uma melhorada. E ganha outras habilidades, né? Você falou muito isso pra gente, que veio por conta dessas táticas de venda, mas ganha outras habilidades. Para quem não conhece, não sabe nem o que a gente faz dentro dessa sala de aula, o que você diria que você ganhou de habilidade? Ué, você perde o medo total, né? Assim, eu já não tinha muita trava de palco, nada. Eu já estava acostumado, porque assim, na faculdade a gente tinha muita apresentação. O TCC na publicidade, ele é semestral praticamente. Em todo final de semestre a gente tinha um TCC para apresentar no anfiteatro da faculdade para os professores, para os alunos. Então já era um choque assim que você vai sendo amaciado com o tempo. Sim. E aí tem a parte da época que eu era músico também, então você está acostumado a lidar com o público. Mas é diferente quando você tem que falar de um assunto que surge no dia, na aula, né? Que é muito isso. Toda aula tem um assunto diferente, é uma técnica diferente. E aí você vai cru, né? Você sobe ali, tem 5 minutos para criar o teu texto. Então, isso me ajudou muito, assim. Uma coisa que eu nem imaginava, que era pensar, elaborar um tema, criar uma lógica toda, botar um assunto de apoio, justificar ele, converter na hora ali. Isso foi com a Vox, eu não tinha isso antes, não. Rolou até uns prêmios de melhor apresentação no BNI depois da Vox, não foi? Teve Oscar. Ganhou Oscar de melhor apresentação. No caso do Raoni, acaba trabalhando igual ele, vamos dizer assim, ele realça, ele destaca o que, através das fotos,
porque, na verdade, é um conteúdo que já existe, mas aí você dá aquele outro ângulo. Mas, no caso do Raoni, vai muito no sentido de melhora de performance. Melhora de performance e trazer alguns elementos que não estavam sendo bem trabalhados e que realmente podem fazer toda a diferença. São coisas que você nem pensa, né? Não pensa fazer. Agora, por exemplo, eu estou como coordenador de educação no BNI lá. Nossa, gente, vocês têm que ver o Raoni. Brilhou os olhinhos. Coordenador de educação. A hora que eu vi ele apresentando, eu pensei, nosso aluno, que bonitinho. Ele... Porque assim, toda semana muito tem top. Que criar um tema. É desafiador. Criatividade. De 4 minutos ali, 4, 5 minutos para apresentar no BNI. A gente está falando desafiador bastante... demais, mas a Vox ajudou demais nisso. A gente está falando bastante do BNI. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para o pessoal que não conhece e até para mandar um oi para o pessoal do BNI também, que a gente vai mandar o podcast para eles. O que é o BNI? O que o BNI representa? Como que você narraria para a gente o que é o BNI? Olha, a gente entra como um grupo de networking. E aí, a experiência que eu tinha de networking é rodada de negócio, que você vai, troca cartão, o cara fala o que ele faz, você fala o que você faz, e raramente rende alguma coisa depois de trabalho, de indicação. É muito difícil. Só que aí, a hora que entra no BNI, você vê que tem toda uma estrutura fenomenal, né? Uma metodologia, uma organização de mais de 30 anos. Né? Então, já foi testada e aprovada por todo esse tempo. Então, funciona demais pelo comprometimento. Então, acho que o ponto principal é esse, é o comprometimento que a gente tem em se ajudar. Eu acho muito legal que o BNI ele ressalta algumas questões que são muito importantes para o empresário, que é a comunicação e o network. E ele ressalta isso bem na prática da rotina semanal do BNI, porque a gente tem obrigações de networks, que a gente faz contatos com outros empresários, e cada empresário é de uma área, então tem empresários de segmentos que você talvez nunca encontraria na sua rotina. Não faz parte da minha rotina, por exemplo, um empresário da área de material de construções. Mas ali vocês estão todos no mesmo ambiente, todos fazendo relacionamentos. E ele ressalta a comunicação, porque em 30 segundos, em um pitch de 30 segundos, toda semana você tem que falar sobre a sua empresa. Isso é muito difícil. E é muito difícil, mas é uma coisa que é necessária, porque é o tal do pitch de elevador, é aquilo que a gente encontra com a pessoa rapidinho e vai falar a respeito, encontra no Uber e vai falar a respeito. Foi muito legal, a gente conheceu no BNI, por isso que eu quis que a gente trouxesse um pouquinho desse tema também, mas ele agrega muito para nós, né? Tanto na comunicação como no networking. E são os desafios, né? São os desafios, como o Jader mesmo falou, você falar do teu trabalho, né? A gente tem ali 30 segundos para falar da empresa, teu nome, o que você faz, o que você quer de referência, a empresa que você deseja entrar em contato, tudo. 30 segundos é desafiador. É desafiador. A gente acaba tendo um pouquinho disso aqui no Caixote. Quando você tem a oportunidade de vir aqui na frente e fazer um pitch de 30, o tempo todo praticando. E acaba você ficando, talvez, preparado para uma coisa que você não estaria se não tivesse sido disposto àquele desafio. Você tem que pensar um pouquinho, nunca pensei, o que eu vou falar? Se eu precisar falar da minha empresa, se eu precisar falar do meu produto, o que eu vou falar? E aí você vai para lá, você toma aquela primeira pancada, não sei. Na segunda você já pensa e aí você vai praticando, aquilo vai criando um corpo, de repente você já está com uma clareza até para você mesmo, para depois você passar essa mensagem para as outras pessoas. Eu cheguei a pegar a fase do Caixote antes da pandemia, era muito massa. E é um choque maior, né? Porque era no intervalo que tava 2, 3 turmas, então você dá aquela quebrada na tua confiança, a partir da segunda, terceira aula, você já está meio confortável com a tua turma ali, de falar, porque você vai perdendo a timidez porque você conhece. O bom é quando junta as duas turmas. Aí junta duas, você está ali. Você na terceira, quarta aula e tem um outro grupo aqui que já está na aula 30, 20. E aí você está aquela assim, nossa, tem que fazer... Vou falar na frente deles. Essa galera que é fera, né? Aí tem os temas, né? Igual tá ali, ó. O que você já deixou de fazer por medo? Aí eu tenho subir no caixote. Aí você sobe no caixote. Já deixei de subir no caixote, que eu tenho medo de subir no caixote. Teve uma aluna que teve aqui essa semana, virou aluna essa semana, que essa frase impactou tanto ela, que ela falou para mim umas 3 vezes durante a reunião comigo. Ela falou, nossa,
aquela frase muito interessante, que eu já deixei de fazer muita coisa por medo. Porque várias vezes eu já deixei de manifestar minha opinião por medo do que os outros iam achar. Várias vezes eu já deixei de dar um comando para os meus liderados, porque eu achava que podia influenciar negativamente eles. Ela refletiu tanto com essa frase que eu falei, nossa, que interessante, né? E ela veio, matriculou e ficou com isso dessa frase na cabeça. Mas a gente nem para pensar. E o medo boicota a gente feio. A gente perde muita oportunidade por medo. Hoje mesmo eu conversei com você sobre isso, né? Isso é... Vou fazer o pull-up lá do cross. Ele vai me expor. Aí ela falou que faltava força. Não, falta coragem. Você tá com medo de cair? Não é força. Bota uns colchãozinhos embaixo. Ele tá fazendo crossfit comigo, ele sobe no negócio da barra lá, o dela era feliz medo. E contente. Mas isso é brincadeira à parte, essa questão da coragem e tal, a gente acaba, quando tá conversando com as pessoas pra Vox, assim, a gente não comenta, mas eu tenho certeza que é uma das principais, vamos dizer assim, questões que a pessoa sai daqui diferente. Coragem. Ganhar coragem para levantar a mão, manifestar uma opinião, coragem para ir lá e falar de uma ideia, coragem para intervir. Para ser o primeiro a perguntar as coisas. Então assim, a gente, por conta dessas questões, a nossa vida vai sendo traçada e a gente acaba sendo guiado por outro caminho quando a gente faz isso. E essa coragem, ela estagna a gente. Você falou o primeiro a levantar a mão. Quantas vezes muita gente, por medo, não é o primeiro a levantar a mão, segura uma opinião, e essa opinião é exposta por um colega e ele ganha vantagem numa empresa, numa grande corporação. Às vezes você está com uma dúvida. E você fica pensando, vou esperar outra pessoa perguntar a mesma coisa. Passou. E ninguém pergunta. A dúvida é menos pior. Agora imagina a ideia genial. Você perde a oportunidade de falar por vergonha. Entendi. E tem uma, antes que eu me esqueça, o Raoni é famoso aí por uma história, eu acho que era bom a gente perguntar a ele aqui. Porque tem até uma aula que só trata de questão de memória, memorizar nomes, isso é uma questão importante, eu mesmo trabalho muito isso. Eu sou ótima nisso, né, meninas? As meninas sabem. A Patrícia também tem as dificuldades, a gente sabe que péssimo. É uma questão importante e tem uma aula específica. Sou péssimo. Mas parece que o Raoni tem uma história aí interessante a respeito de memória, perder memória, eu acho que essa aula, ela é muito, muito chata. Porque rolam são 10 palavras. Tem isso, logicamente, eu não lembro exatamente como é. Mas são 10 palavras que vai soltando no slide ali. Você não pode anotar nada, você só... A hora que termina, você anota. Eu não lembro, são 10? Acho que são 10. 10 ou 15? São 10. Eu anotei 3. Eu também tenho uma pouca dificuldade. Eu anotei 3. E eu já sabia que ia ser ruim. Falei, não gostei dessa aula, viu? Nem tinha começado. Nem gostei dessa aula. Tá pior do que aquela conta. Aí depois tem o lance, né? Que aí repetem as mesmas palavras dentro de uma história. E aí facilita você memorizar. Exatamente. Porque aí o storytelling ajuda, né, a memorizar as coisas. Mas nem sempre dá, né? Então, assim, o meu problema de memória é vasto, assim, de guardar o nome da pessoa que acabou de me falar. Mas você chegou a ter um ponto crítico, uma crise? Eu sofri um acidente de bike quando eu tinha, acho que 16, acho que era 16 anos, que eu perdi a memória... Bateu a cabeça? Eu bati a cabeça, bati a nuca. Nossa, isso é sério. Eu não lembro do acidente, eu lembro de sair de casa, fechar o portão e acordar no hospital. Olha só. Então ficou um blackout assim de, sei lá, acho que umas 6 horas. Só que fora isso eu perdi a memória de alguns anos. Depois foi voltando. Mas o principal é que assim, a hora que eu voltei, na hora que eu estava no hospital, meus pais contando que tem todo um caminho do desespero. Porque eu estava lá na maca. Desacordado. Eu não desmaiei em nenhum momento, segundo as pessoas que me acudiram no acidente, e até meu pai que levou para o hospital, tudo. Eu não cheguei a desmaiar. Eu só ficava apagando e voltando. Então eu fechava o olho, tombava na maca, voltava e perguntava exatamente as mesmas coisas. Eu falava, minha cabeça está doendo, o que aconteceu? Aí meu pai, você caiu de bicicleta. Aí eu botava a mão na cabeça, franzia a testa de dor, porque estava realmente doendo muito, e tombava para trás de novo. E voltava.
mesma coisa, os mesmos movimentos, era exatamente do mesmo jeito. Voltava, nossa, minha cabeça está doendo, o que aconteceu? Tem filme. Meu pai caiu do banco. Então, assim, no começo era engraçado. Depois aí eles começaram, que legal, tá repetindo. Aí começou, tá, mas e aí, se ele ficar assim o resto da vida? Caraca. Pelo menos a hora que parar de doer a cabeça, eu mudo a pergunta. Mas eu falo que tem o filme como se fosse a primeira vez. Sim. E aí tem o personagem do Tom. Que é prova de amor. Aí tem o personagem do Tom numa clínica lá, que é a clínica que ela frequenta. Então, o Tom chega, tem uma roda de pessoas assim, oi, eu sou o Tom. E termina de cumprimentar, oi, eu sou o Tom. Eu seria o Tom. Eu seria o Tom. Era Tom 10 segundos, né? Tom o nome 10 dele. segundos. Seria isso. O que me salvou foi que meu pai tinha um amigo que era... A gente não tinha plano de saúde, era isso daí, faz muito tempo. A gente estava na Santa Casa lá, a Deus dará, né? Tava na maca, esperando alguma coisa. Aí meu pai ligou para um amigo dele que era acupunturista lá, fodão, e aí esse amigo dele ligou para um neurologista, seu Nakamura, finados Nakamura. Ele foi lá no meio da noite, e aí eu lembro, o ponto que minha memória volta é com o Nakamura na minha frente, fazendo um monte de perguntas. Então, no momento que eu abri o olho de novo, na repetição toda, e perguntei onde eu estava, ele começou a me perguntar meu nome, de onde que eu estava, o que eu tinha feito, o que eu comi, começou a perguntar um monte de coisa. E aí quebrou essa sequência, esse looping que eu estava. Nossa, quanto tempo durou? E é um looping, quanto mais tempo você fica, mais difícil sair. Quanto tempo esse looping? Eu não sei quantas horas eu fiquei perguntando a mesma coisa. Não lembro desse detalhe. Bastante tempo também. Mas foi um tempão até ele chegar. Tanto é que acho que tem hora que eles nem respondiam mais. Porque eu ia apagar de novo. Daqui a pouco eu pergunto a mesma coisa. Então chegou no momento que fica num loop ali, que eles já estavam desesperados. Hoje em dia tá tranquilo, né? Não esquece o aniversário de casamento, aniversário da esposa. Mas o que aconteceu é que quando eu voltei, ficou algumas sequelas do ponto que assim, que eu não lembrava de coisas dos últimos 2 anos, praticamente. Apagou total. Assim. E isso foi voltando. Mas a minha memória de infância mesmo, acabou. Não tem. Sério? Eu tenho alguns flashes de memória de infância. Caramba. Pouquíssimas. Assim. Então, eu tenho umas 2 cenas na minha cabeça assim, do Rio de Janeiro. Quando eu morei lá quando eu era criança. Você perdeu a memória de infância, não com a sua esposa. Já pensou se tivesse perdido? Foi bem antes, né? Não, foi bem antes. Você conheci a Flávia depois. Só. A esposa é preocupada, conheci ela até a data do casamento. Ela armou para mim nunca esquecer. 8/8/2008. Cara, não tem não vai esquecer. Vou esquecer qualquer outra data, 7/8 já teria esquecido. Mas assim, eu tenho muita coisa salva na minha agenda com a agenda do Google. Certinhas ali para não esquecer. O Google que não fale que eu tô ferrado. Muito bom. Raoni, a gente está caminhando aqui, tem muitas histórias. Já é um podcast, mas para não virar um super podcast. Flow da vida. Um flow, a gente vai caminhando. Sem polêmicas. Sem polêmicas. Para o nosso final, eu queria te deixar uma última pergunta. Eu queria que você deixasse um recado seu enquanto aluno, enquanto empresário. O que você deixaria de recado para as pessoas que acreditam que não precisam investir na comunicação? Olha, eu era essa pessoa, né? Justamente pelo que eu falei, né? Eu fui músico, então estava acostumado com o palco. Estudei publicidade numa faculdade que exigia que a gente apresentava o nosso TCC praticamente todo semestre na frente de outros professores, outros alunos de outras salas. Então a gente já estava meio que calejado com esse lance do palco, de falar em público. Então você pensa assim, não preciso. Então eu era exatamente esse exemplo, eu não preciso de um curso de oratória. Só que aí você começa a ver que não é só isso. Oratória, né, o que eu vim para a Vox era esse lance, né? Melhorar a minha persuasão na hora de vender. Melhorar a minha confiança na hora de vender. Então, isso foi o ponto que me fez pensar, tá, tudo bem, eu sei falar no palco, mas e aí? Legal. Só isso não é suficiente. O que eu vou falar, como eu vou falar, como eu vou persuadir, como eu vou encantar. Estou indo como, raciocínio rápido, né? De pensar em soluções na hora sem gaguejar.
memorizar um pouco melhor o nome da pessoa que acabou de se apresentar para você ali. Então, são várias técnicas. Isso aqui que eu dei exemplo é só a ponta do iceberg. Então, foi o lance... Eu falo, né? Foi o exemplo disso. Eu achava que não tinha necessidade. E aí, quando eu resolvi fazer, eu vi, putz, eu devia ter feito antes até. É que realmente não dava, eu só podia de sábado. Mas foi muito bom. E isso chegou a ser extrapolado assim, para a vida pessoal também? No meu caso, impactou bastante, assim, com minha filha, com a minha esposa. Você conseguiu, às vezes, notar alguma diferença também no âmbito pessoal? Porque às vezes o pessoal vem focado em algumas demandas bem específicas, como a venda, mas acaba disseminando isso para outras áreas também, né? Ou não... Na família, não, mas a esposa. A comunicação... Não, sempre tive uma comunicação boa, Flávio. Que bom. Mas acho que no dia a dia, né? Não é só, a gente não vive só de trabalho, né? Sim. Então, no dia a dia, lógico que melhora, né? Principalmente para você não ter vergonha de falar, que nem a gente citou exemplo, né? De falar sobre o que a gente faz no conversa de elevador, no Uber ali. Então, às vezes você fica meio quietão, né? Sim. Então você perde um pouco esse freio, tipo, vamos falar, porque às vezes é numa conversa dessa que você vende o teu peixe. Com certeza. Com certeza. Raoni, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Mais uma vez com a gente, um super aluno nosso. Eterno parceiro aí. Nosso parceiro, está sempre aí com a gente. E quando eu estiver rodando o nosso podcast lá, eu vou chamar vocês para ir lá também. Vamos lá, legal, vamos lá. Com certeza. Cafezinho com pão de cash. Pão de queijo. O pão de queijo, Cafezinho, por caso, a pão de queijo. gente garante. A gente até leva, os mineiros que levam o pão de queijo. Mineiro. Eu sou mineiro de coração, eu falo que eu sou mineiro de coração. Um dos 8 estados que você passou. Um dos 8 estados, Minas está aqui, ó. Legal. Muito bom. Café, o pãozinho de queijo, o queijinho canastra. Isso aí. Obrigada, Raoni. Gratidão. Obrigado, gente. Show de bola. Obrigadão, Raoni. Valeu. Muito bom.